Provérbios, capítulo 4 e versículo 1 até o 6, nós lemos assim: Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho, tenro, na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones a ela, não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. E vamos orar. Pai amado, abençoe agora a tua palavra, que possamos aprender de ti. Peçamos que o Senhor nos dê poder, ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar aqui sobre algo muito importante na vida de todos nós, mas especialmente nós jovens, né, que estamos começando na vida e temos toda uma vida à frente. O texto aqui Salomão, ele está falando, instruindo, aconselhando os seus filhos. Tá? A gente lê isso lá no versículo 1, ouve, filhos. Tá? Então, preste atenção de seus filhos, ele teve muitos filhos, e ele estava, então, fazendo aquilo que o seu pai, no caso Davi, tinha feito com ele. Estava perpetuando algo que o pai dele começou. No versículo 3 ele fala: eu era filho, tenro na companhia do meu pai. Versículo 4 fala: ele me ensinava. Então aqui ele está fazendo com os filhos dele aquilo que foi feito com ele pelo seu pai. Então note aqui que existe uma corrente, e nós somos elos. Nós devemos aprender e nós devemos ensinar. Nós devemos fazer aquilo que Davi fez com Salomão, e devemos então fazer o que Salomão fez com seus filhos, e assim por diante. E nós não podemos deixar a peteca cair em nenhum dos dois lados. Nem tanto no passar, quanto também no receber. Talvez vocês estão na fase da vida que vocês estão mais para receber do que passar. E ao passo que a gente vai crescendo na vida, a gente vai adquirindo novas influências, novas responsabilidades, nós então vamos adquirir também mais e mais de estar passando adiante. Lembrando que a gente nunca cessa. Nós nunca paramos de receber, porque nunca nenhum de nós nessa vida vai chegar à sabedoria plena, conhecimento pleno, vai saber de tudo que teria que saber. Mas aumenta assim, com o passar do tempo, ambos os lados que nós devemos seguir e não deixar a peteca cair. A importância do que ele está falando, e a gente vê isso pelo teor da conversa com seus filhos, é que a vida de qualquer um, ela é cheia de desafios, ela é cheia de perigos. A vida é um processo perigoso. É tão perigoso que ninguém sai vivo dela. Então, tudo em nossa vida, todos os relacionamentos, todas as ocasiões, tudo que a gente faz, estará sempre enfrentando dificuldades e perigos. Perigo na sua vida acadêmica, profissional, financeira, na sua saúde, relacionamentos, sempre haverá perigos e nós sempre precisamos, então, de proteção. Eu quero hoje falar sobre a proteção perfeita. A proteção perfeita para que a gente possa encarar a vida com segurança e trilhar o nosso caminho de forma segura e de forma de ter sucesso. Nós podemos resumir esses conselhos de Deus que Salomão está passando adiante em 3 ordens. Tá? Deus está dando, através de Salomão, 3 ordens que vão nos levar a termos essa proteção perfeita. Se nós obedecermos, seguirmos, adotarmos essas 3 ordens que Salomão deixou aqui aos seus filhos, nós poderemos ter uma proteção perfeita. Então, vamos falar sobre cada uma dessas ordens. A primeira ordem, olhe comigo no versículo 1, ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Então, a primeira ordem é uma ordem para ouvir. Uma ordem para ouvir. Ele começa o versículo 1, ouvir. É imperativo, uma ordem, está dizendo, ouça. Tá? Não vou dizer ouva porque está errado, mas esse ouvir quer dizer ouça. Tá? Ele está dando uma ordem, está dando um comando, e tudo começa com ouvir.
Porque o ouvir é a porta da entrada da nossa mente. A porta de entrada da nossa mente é justamente o ouvir, ou é uma das portas da entrada. Mas a Bíblia aqui especifica ouvir. Nós sabemos que a fé começa onde? Na mente. E da mente a fé vai para o coração e se torna ação. Por isso que o Tiago falou que fé sem obras é morta. Então você pode saber, mas você tem que não só saber, você tem que crer. Mas para crer, você tem que saber. Você não pode crer sem saber. Mas se só saber sem crer, também não resolve nada. E quem sabe e crê, faz. Agora, quem sabe e não crê, não faz. Ou seja, é uma fé morta. Não tem eficácia, não serve para nada. Tá? Não tem resultado. Em Romanos 10, 17, Paulo escreve, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos aqui Paulo usando o ouvir duas vezes. A fé vem pelo ouvir. E é para ouvir da palavra de Deus. Então, é interessante que é o ouvir, porque muitas vezes você pode falar, não, eu estou lendo a Bíblia. Mas nem sempre na história da humanidade houve a palavra impressa. Eu falei outro dia uma mensagem, né, que na Idade Média, nem toda igreja sequer tinha uma Bíblia. E as que tinham uma Bíblia completa, ela ficava acorrentada no púlpito da igreja. Muitas vezes nem precisava, porque era um trambolho tão grande e pesado que precisava de 2, 3 anos para carregar aquele treco. Mas a verdade é que nem sempre haviam Bíblias. A Bíblia só ficou mais acessível com a invenção da prensa por Gutenberg, que imprimiu o primeiro livro impresso na história foi o quê? Uma Bíblia. E mesmo assim, mesmo com a disseminação da palavra escrita, impressa, nem todo mundo sabia ler, como muita gente hoje não sabe ler ainda. É um fato triste, mas ainda existe entre nós, existe na nossa sociedade, no nosso país, um alto nível de analfabetismo, infelizmente, né? Tanto em jovens como em adultos. Então, não sei ler, não tem problema, porque a fé vem pelo ouvir. Então, se você ouve a palavra de Deus, ela pregada, ela lida, alguém lê, não precisa saber ler, não precisa ter uma Bíblia. Ouvir serve, mas o primeiro mandamento é para a gente ouvir. Se nós não ouvirmos, mas não é só ouvir, é prestar atenção. Ouvir, filhos, a instrução e estais atentos. O que é estar atentos? É estar atento, é prestar atenção. Não é só ouvir, é ouvir e atentar, é ouvir e prestar atenção. E quando nós não prestamos atenção, quando nós não atentamos, nós nos privamos. Nós nos privamos dos benefícios da proteção perfeita, porque nós não estamos prestando atenção. Muitas vezes, você pode estar ouvindo alguma coisa, mas não está prestando atenção. Já aconteceu com você isso? Você está ouvindo a pessoa falar, mas se a pessoa falar, eu acabei de falar o quê? Era sobre alguma coisa aí que você não estava, você estava ouvindo, mas você não estava atentando. Existe uma grande diferença. Alguém pode estar sentado no culto da igreja, o pastor está lá pregando eloquentemente, dando excelentes exemplos, citando os versículos preciosos, mas tem algum irmãozinho que está lá pensando no futebol, pensando não sei o quê, e vai embora do culto, ouviu tudo, mas não atentou para nada. Então não é só ouvir, é ouvir e atentar. É a primeira ordem que Salomão dá. Então muita atenção para ouvir, muita atenção para atentar e muita atenção para a fonte. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Porque nós podemos estar ouvindo e atentando para outras coisas, outras fontes. E isso também é perigoso, porque vão influenciar. Lucas 6,43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Jesus também falou que pelos seus frutos o conhecereis. A gente conhece a árvore pelo fruto da árvore. Se ela é boa ou ruim, se é pé de maçã ou pé de manga. Né? Então, é muito importante a gente prestar atenção e ver qual a fonte, o que eu estou escutando. E como é que podemos discernir? Olha o fruto. Olha o fruto. Olha o fruto da árvore, olha o fruto da fonte que você está ouvindo. Jesus também falou que de uma fonte boa não vai sair água má, e de uma fonte má não vai sair água boa. Tudo isso está falando sobre a mesma coisa. Cuidado com a fonte, cuidado quem você está ouvindo. É preciso ouvir com atenção, ouvir com humildade, porque sem humildade você pode até ouvir, você pode até prestar atenção, mas o orgulho em nosso coração vai negativar, vai neutralizar aquilo que a gente ouviu. Lá em Provérbios 13, versículo 10, fala assim, da soberba só provém a contenda. Soberba é outra palavra para orgulho.
O orgulho só gera problema. Está dizendo aqui, da soberba só provém a contenda. Mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então a sabedoria nós vamos encontrar como? Nos aconselhando, buscando e aceitando conselho. Já viu aquele ditado? Se conselho fosse bom, era vendido. Pois é. Conselho não buscado, não procurado, não pedido. Conselho que não se pede não é bem aceito. Pois é, infelizmente funciona assim. Se nós não queremos ser aconselhados, é porque nós já sabemos o que devemos fazer, vamos fazer. Por que eu vou me aconselhar se eu já sei o que eu vou fazer? Por que eu vou buscar a opinião de alguém mais sábio do que eu, se eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei o que é mais certo para mim, eu já me decidi. Então, a sabedoria vem com os que ouvem, buscam o conselho. Mas a soberba só gera contenda. Por quê? Porque quem é orgulhoso não vai buscar conselho, muito menos aceitar conselho, muito menos ouvir conselho. Isso vai gerar o quê? Contenda. Não vai ter proteção. Não vai ter a perfeita proteção que Deus quer nos dar. Olha o versículo 2, vamos ver a segunda ordem. A segunda ordem, versículo 2, não, perdão. Versículo 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência. A primeira ordem é ouvir, escutar. A segunda ordem é adquirir. É uma ordem para adquirir. A palavra adquirir significa comprar. Comprar. Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Esse versículo 7 é o versículo seguinte do nosso texto. A gente leu Provérbios 4, 1 a 6. Eu acabei de ler o 7. Está dizendo que a sabedoria é a coisa principal, a sabedoria é a coisa mais importante. Aí diz que nós devemos adquirir, devemos empregar tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Isso quer dizer, tudo que você tem não se compara em valor, em preciosidade, à sabedoria. Se sabedoria pudesse ser comprada com dinheiro, aqui está dizendo o seguinte, pega tudo que você possui, pega tudo que você tem, venda para comprar sabedoria, para adquirir entendimento. Tudo que você tiver, vá para sua casa, todos os objetos que pertencem a você, não dos outros, tá? Aí é roubo. Pegue tudo que você possui e venda. Emprega tudo que possuis para adquirir entendimento. Por quê? Porque o entendimento é muito precioso. Muito mais do que a maioria das pessoas percebe. Mas o entendimento ele tem que ser adquirido. Provérbios 23. Aqui é mais claro. Compra a verdade, diz 23 de Provérbios 23. Compra a verdade e não a vendas. É para comprar, mas nunca venda, nunca se desfaça. Quando você vende alguma coisa, você se desfaz dela. Você está se desfazendo dela por algo que para você é mais precioso. Aqui está dizendo, compre, mas nunca venda. Por quê? Porque não há nada mais precioso do que a sabedoria. Ah, vou lhe dar 1 milhão. Não, a sabedoria vale mais do que 1 milhão. Então, compre sabedoria, mas não a venda. E não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, é para a gente comprar a verdade, é para a gente comprar também sabedoria, instrução e entendimento. Tudo isso, verdade, sabedoria, instrução e entendimento, é basicamente a proteção perfeita. É a sabedoria, o entendimento, como você saber o que fazer e fazer o que você sabe que você deve fazer. Comprar, adquirir, implica o quê? Um preço. Se você compra alguma coisa, você vai dar algo em troca, dinheiro ou o que seja. Adquirir envolve um preço, envolve condições. Agora é interessante que no versículo 2 fala o seguinte, né? A gente lê aqui, pois dou-vos boa doutrina. Só que no versículo 5 fala, adquire sabedoria, adquire inteligência. Então, a fonte da sabedoria dá de graça. O versículo 2 fala, eu dou. Eu não estava dizendo, eu vendo, não, eu dou. Então, a sabedoria, ela é dada de graça. Mas não quer dizer que ela não custa nada para a gente. Né? Salomão falou que ele dava boa doutrina. Mas, ao mesmo tempo, ele falou no versículo 5, adquire sabedoria. Mas você não está dando?
Dar não é de graça? É, aí que vem o interessante. É dado de graça. Mas para comprar, mesmo sendo dado, não é de graça. Então alguém está dando, mas há um preço para a gente pagar. Ou seja, quem dá não ganha nada. Mas quem recebe, ganha, mas também tem que pagar o preço. Há um preço a ser pago por sabedoria. Quem dá sabedoria de graça, sem preço, sem condição. Mas quem adquire sempre tem um preço a pagar. Que preço, pastor? Se eu lhe dou sabedoria, ela é inútil para você, até você pagar o preço. Eu agora estou dando sabedoria. De graça. Mas essa sabedoria será inútil para você, até você pagar o preço. Como assim, pastor? Que preço? O preço de seguir a sabedoria, de obedecer a sabedoria, de aceitar a sabedoria. Aliás, a sabedoria, para mim e para você, ela é inútil, a não ser que a gente a aplique. Sabe o que a Bíblia chama de alguém que sabe a sabedoria, conhece a sabedoria, mas não obedece, não cumpre? Tolo. O tolo, biblicamente, não é alguém que não sabe o que deve fazer. O tolo é alguém que sabe o que deve fazer, mas não vai fazer. Ou seja, a sabedoria ela é dada de graça, mas ela é inútil até que a gente pague o preço da obediência, o preço de submeter-nos à sabedoria. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Então, sabedoria é o começo. Agora, bom entendimento é a aplicação da sabedoria. Bom entendimento tem quem? Quem cumpre os mandamentos, ou seja, quem obedece. Então, eu aqui estou dando sabedoria. Sabedoria. Mas até vocês, nós obedecermos, cumprirmos, fazermos o que a sabedoria manda, nós não vamos ter a proteção perfeita prometida por Deus. Até a gente pagar o preço de cumprir e fazer e colocar em prática. Então a proteção perfeita não vai valer de nada. Sabedoria só é útil quando nós a obedecemos. Em outras palavras, para mim sabedoria não vale de nada. Para você sabedoria não vale de nada, até pagar o preço. Então, primeira ordem é uma ordem para ouvir, segunda ordem é uma ordem para adquirir. Tiago 1,5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Outro preço para pagar, para adquirir sabedoria, é pedir. Pedir. É você buscar Deus em oração. Você gastar tempo em oração pedindo a Deus. Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. É um preço a pagar. Ah, não tenho tempo. Ah, não gosto. Você não está pagando o preço. A Bíblia fala, algum de vós não tem sabedoria, está precisando, está em falta? Vem a mim. Peça, que eu dou generosamente. Mas se você não quer se dar o trabalho de buscar Deus, orar a Deus, pedir a Deus, suplicar a Deus por sabedoria, é um preço. A gente adquire sabedoria cumprindo, a gente adquire sabedoria orando, pedindo sabedoria. E Deus dá liberalmente, quer dizer, generosamente. Fala, peça a mim que eu dou de monte, eu dou de quilo, eu dou de caçamba. Agora tem que pedir. Tem que pedir. É um preço para ser pago. Então, quem não ora, quem não pede, não tem. Terceira e última ordem é uma ordem para guardar. Ordem para ouvir, ordem para adquirir e uma ordem para guardar. Como assim guardar, pastor? Versículo 6. Não abandones e ela te guardarás. Ama e ela te protegerá. Dessas três ordens que a gente viu, né, a de ouvir, a de adquirir, essa última é a que é mais enfática e a mais enfatizada. De todas as três, essa de guardar é a mais fortemente dita. Você tem uma ideia? São nada menos do que 6 ordens. 6 ordens separadas entre versículo 1 e versículo 6. 6 comandos, 6 imperativos que manda a gente guardar de uma forma ou de outra. No versículo 2 fala, não deixeis a minha lei.
a minha lei. No versículo 4, está dizendo retenha. No versículo 4 também, guarda. No versículo 5, não te esqueças. No versículo 5 também, nem te apartes. E versículo 6, não a abandones. Você percebeu? São 6 expressões, verbos, palavras diferentes, mas todas se referem a quê? A guardar, proteger, não deixar, manter. Por quê? Por que Deus enfatiza tanto essa questão da terceira ordem? As outras ordens falavam, né? Adquire sabedoria, adquire inteligência. Ok, falou 2 vezes. O ouvir falou também, ouve com atenção, 2 referências, ouvir e atentar. Agora, nessa questão de guardar, 6. 3 vezes mais. Por que isso? Porque esta é a ordem que, se você não prestar atenção, se você não obedecer, se você não a cumprir, vai ser a mais perigosa, a mais nociva, e ela é com certeza a mais comum de ser quebrada, é a mais comum de ser desobedecida. Muitos ouvem, até com atenção. Muitos obedecem e até pagam um preço e adquirem. Oram, obedecem, até recebem, adquirem, tomam posse da sabedoria. Mas o que causa mais desastres e tragédias e tristezas na vida do crente não é que a pessoa não ouviu e atentou, não é que ela não adquiriu e pagou o preço. É que ela não guardou. Ela ouviu, adquiriu, mas depois, fez justamente isso. Não deixes a minha lei. Deixou. Retenha. Soltou. Guarda. Não guardou. Não te esqueças. Esqueceu. Nem te apartes. Se apartou. Não abandone. Abandonou. Isso, como pastor, é algo que, infelizmente, eu tenho observado inúmeras vezes. É muito triste ver alguém que ouviu e atentou, adquiriu, pagou o preço, obedeceu, viu avanço, viu progresso, provou, teve a proteção, provou da bênção, mas e depois não guardou. Fez tudo isso aqui, aliás, não fez tudo isso aqui e acabou o quê? Perdendo a proteção perfeita e estragando, muitas vezes arruinando, comprometendo o resto de suas vidas. Porque erraram nessa última ordem de guardar. De guardar. Infelizmente, isso não é novidade. Infelizmente, isso não é raridade. Lá em Gálatas 5:7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Aqui Paulo escrevendo aos Gálatas. Os Gálatas, os crentes da igreja da Galícia, Paulo falou, vocês começaram bem, vocês correram bem. Mas pelo jeito não estavam correndo muito bem, não. No versículo seguinte, no 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Paulo está dizendo, olha, vocês começaram bem, mas o que vos impediu, versículo 7, o que vos impediu que não obedeceis à verdade? Vocês começaram tão bem, mas agora estão abandonando, não estão guardando, não estão retendo, estão deixando a verdade. O que foi que dá em vocês? Vocês começaram tão bem. Aí ele continua no versículo 8. Não é isso que Deus quer para vocês. Tanto que ele diz, guardai. Diz aqui, esta persuasão, ou seja, alguém havia persuadido, alguma coisa havia feito com que eles abandonassem. E ele fala, não vem daquele que vos chamou. Ou seja, isso não é de Deus. Essa direção que vocês estão tomando, isso que estão fazendo de não guardar, de deixar de lado, de ignorar, isso não vem de Deus. Versículo seguinte, o 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí que está o problema. É preciso ter muito cuidado, porque você pode ouvir atentamente, prestar atenção, ouvir a mensagem, ler a Bíblia, fazer estudo, anotar tudo, você pode pagar o preço, você pode obedecer, colocar em prática. Você fez tudo e você está andando, caminhando na verdade certa. Mas aí entra algum fermento na sua vida, alguma influência, alguma coisa, não sei muita coisa não. Um pequeno grão de mostarda, que é a semente menor que existe, um pequeno grão de mostarda que você mal vê, cresce um grande arbusto. Só precisou de um pouquinho.
Um pouco de fermento. Quando você faz um bolo, você faz pão, fermento é a menor, o ingrediente menos usado é fermento. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. É exatamente as palavras de Paulo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, vocês correram tão bem, mas deixaram de correr, estão deixando o plano de Deus. Cuidado. Isso é algo pequeno que se filtrou na sua vida e está levedando toda a massa. E colocando a perder. Deixando de ter a proteção perfeita. Proteção perfeita. Não a abandones, versículo 6. E ela te guardará. Ama e te protegerá. Quem é ela no versículo 6? Sabe quem é ela? Ela se refere à prudência do versículo 1. Versículo 1, ora, filhos, ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Imagina se a prudência aqui como o nome de uma mulher. E existe esse nome, sabia? Tem um nome, é uma prudência. De fato, se eu tivesse uma terceira filha, o nome dela ia ser Prudência. Talvez me odiasse, mas ia ser Prudência. Tá? Mas imagine aqui, porque a Bíblia, em Provérbios, ele personifica a mulher, descreve a mulher, a sabedoria, como sendo uma mulher. E prudência, sabedoria, é a mesma coisa. Mas essa mulher, ela no versículo 6, ela é a prudência do versículo 1, ela é a sabedoria do versículo 5, onde diz, adquire sabedoria. Essa mulher é prudência, essa mulher é sabedoria. E a sabedoria e o entendimento nos proporcionam o quê? Proteção e direção. Se nós seguirmos essas 3 ordens que Deus deixa na sua palavra através de Salomão, nós podemos ter proteção perfeita para nossas vidas. Além de proteção, nós teremos direção. E sem elas, sem sabedoria, sem prudência, por termos ignorado as 3 ordens, nós vamos ficar desprotegidos e à deriva na vida. Sabe o que acontece com um navio que está desprotegido e à deriva no meio do oceano? Ele afunda. Ele não tem controle de onde vai, pode ir para as pedras, pode ir para uma praia, pode ir para uma rocha, não sabe para onde está indo, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, está à deriva, desprotegido. E tem muita gente que vive assim, porque não tem proteção perfeita, porque não seguiram essas 3 ordens. As 3 ordens de ouvir e atentar, adquirir e pagar o preço e guardar. E o mais importante é o guardar, porque se você fez os outros 2, mas negligenciar o guardar, você coloca tudo a perder. E você acaba na estaca zero. Eu digo mais, na minha experiência, e de acordo com princípios bíblicos, as pessoas que não guardam não voltam para a estaca zero. Elas voltam para um lugar pior do que o zero. O segundo estado é pior do que o primeiro. Não é que você perdeu tudo que você ganhou. Não, você perdeu tudo que você ganhou e perdeu mais. Teria sido melhor você ter ficado onde você estava, do que ter conhecido a verdade. Ouvido, atentado, pago o preço, ter buscado, recebido e depois abandonar, é melhor nem ter começado. Ah, pastor, então eu não vou nem começar. Não é essa a mensagem de hoje. Devemos ouvir e atentar, devemos pagar o preço e adquirir, mas devemos guardar. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado.